Só tem dois lados no Brasil hoje. Ou você tá com Bolsonaro, ou você tá com Lula. Não tem terceira via. Aloysio Nunes, como a gente acompanhou, assim, tem alguns assuntos que às vezes, né, naquele primeiro momento a gente já vê algumas coisas e fala, pô, interessante, né, tá colando aqui com Lula, tá colando com Lula, mas assim como uma planta, você coloca a sementinha, você coloca um pouco d'água, passa um tempo, ela dá frutos. Olha só, os frutos do bate-papo entre o Lula, o José Dirceu e o Aloysio Nunes. Uma entrevista que ele concedeu pro Estadão, com certeza não foi aleatória, né? Tanta pessoa para entrevistar, rolou aquela ponte, né? Maldosa, tudo com jeitinho. E é o seguinte, né? Vamos voltar para ela. Aquela mesma entrevista que ele falou no início, que ele tá falando sobre a viagem de Bolsonaro para a Rússia. Vou trazer aqui o próprio resumo do Estadão e apenas uma pergunta e uma resposta. Que aí, para mim, tá o desenho de tudo que ele falou. Tucano histórico, o atual diretor da SP Negócios, Aloysio Nunes Ferreira, foi um dos líderes tradicionais do PSDB procurado pelo ex-presidente Lula em aceno ao centro neste ano eleitoral. Em entrevista ao Estadão, Aloysio defendeu como prioridade impedir a reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Olha só, né? Ou seja, ele já confirma que o PSDB estará com Lula. Talvez não no primeiro turno, mas no segundo, com certeza, porque o adversário a ser removido, Jair Messias Bolsonaro. O ex-senador e ex-ministro da Justiça e das Relações Exteriores, Aloysio disse ver potencial na candidatura do João Dória. Vê um potencial, mas destacou que se o Tucano não decolar, não há opção viável na terceira via. Aqui ele dá duas informações ao mesmo tempo. A primeira delas, assim, ó. Mas são três informações. A primeira delas é o seguinte, ó, se o Dória não decolar, a gente vai tirar a candidatura dele. Não dá. Segunda informação, se tirar a candidatura do Dória, né, vai colar com Lula. E a terceira, não existe terceira via. Esquece o Moro. Esquece o Ciro. O Lula. Não há opção viável na terceira via. Já deu uma rasteira no Dória junto com o Moro. O Moro tava lá segurando no Dória, né, já caiu junto. E depois pergunta o seguinte, como avalia a provável escolha de Geraldo Alckmin como vice de Lula? E aí, do nada, o Aloysio Nunes, na entrevista, ele puxa o PSD do Kassab. Que a gente, pô, PSD, mas o Alckmin não tá vendo pro PSB, que confusão, né? Mas ele fala o seguinte, é um movimento correto do ponto de vista político, tanto para o Alckmin quanto para o Lula. O Lula sabe que precisa caminhar para o centro. É por onde ele tem que crescer para ganhar no primeiro turno. Mais uma vez, né? Primeiro turno. Você vê que é uma preocupação de todo o sistema, o establishment brasileiro, em o Lula vencer no primeiro turno. Eles sabem que a terceira via tá aí para ajudar, para desgastar a imagem do governo, porque gera aquela sensação, né? Pô, o cara tá em casa e fala, não gosto de Bolsonaro, né? Tem o Lula, até terceira via, sei lá, vou votar aí, vai ter no segundo turno eu voto. No segundo turno eu voto. Só que aí, às vezes não tem segundo turno, porque ele não votou, deixou de votar, é um voto nulo aqui, é um voto nulo acolá, aquele voto, sabe, que vai desgastando, aquela dúvida, voto aqui no Lula, qualquer coisa. Só que no segundo turno, é Lula versus Bolsonaro. Aí esse cara, por exemplo, que não foi votar porque tava com preguiça, vou votar no segundo turno, ele para e pensa, rapaz, peraí, eu não gosto de Bolsonaro, mas é o Lula, bicho. Do lado de lá é o Lula. Rapaz, eu vou ter que votar. E aí é isso aí. Então assim, eles querem levar no primeiro turno a todo custo. Para isso, há essa tentativa de ter o apoio de um grande partido nacional estruturado que é o PSD. Falei, olha, mais um aceno aí, né, que o Kassab e o Lula estão em uma grande aliança, como se a gente já não soubesse. Enfim, as últimas movimentações aí do Lula